Desde o dia 1º de março deste ano, todos os supermercados, todos os atacarejos, eu nem sabia que isso era uma palavra que existia, mini mercados e lojas de materiais de construção no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, estão proibidos de abrir aos domingos. Não sei se você sabia disso, mas essa lei está vigente desde o dia 1º de março deste ano. Isso gerou muita polêmica, muita gente começou a reclamar, muita gente começou a aplaudir essa atitude do governo e a maioria dos dois lados não sabia muito bem como explicar o porquê dessa opinião. O domingo sempre foi assim, todo mundo tem algo a dizer sobre como que você deve viver o seu domingo. Há mais ou menos 15 anos, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu passei na frente de uma loja de conveniência, de um posto, quando eu estava indo para um culto, no domingo pela manhã, e naquela loja havia uma placa, e a placa dizia assim: agora vendemos bebidas alcoólicas aos domingos. Estou falando de 15 anos atrás. O que nós temos aqui são duas cenas, duas respostas completamente opostas para a mesma pergunta. O que nós fazemos com o nosso domingo, com o nosso sabá? Uma lei que proíbe o comércio e um posto de gasolina que comemora a venda de bebida alcoólica no dia em que isso não era comum e não poderia ser realizado naquele local. E a pergunta que fica é: de onde que vêm essas convicções, esses pensamentos, essas ações que nós temos? E o que está de trás de tudo isso? Por que o domingo ele ainda incomoda? Por que o domingo ainda divide opiniões? Por que o domingo é um dia que ainda causa muita provocação? E é isso que nós veremos em Lucas capítulo 6, começando do versículo 1 até o versículo de número 5. Lucas nos traz um relato que nos apresenta uma resposta a todas essas perguntas. Ele começa numa seara, num sábado, com Jesus e seus discípulos com fome. Hoje eu quero que você saia daqui livre de qualquer forma de legalismo religioso. Seja um legalismo de quem proíbe tudo, seja um legalismo daquele que comemora e pode fazer absolutamente tudo. Eu quero que vocês saiam daqui dessa manhã aprendendo a recorrer às escrituras sagradas como sim a única regra para interpretar a vida, para interpretar o domingo, confiando que a lei de Deus é uma lei boa e que foi uma lei dada para o seu bem, para que você descanse de verdade naquele que é maior do que o próprio sábado, ou como nós interpretamos hoje, sábado é 1 em 7, o domingo do Senhor. E para começar, nós precisamos enfrentar o problema que está na raiz de absolutamente tudo isso. E esse problema tem um nome, esse problema é chamado de legalismo. Porque tanto a lei do Espírito Santo quanto a placa do posto de gasolina lá nos Estados Unidos, cada um à sua maneira, são frutos de uma mesma relação errada para com a lei de Deus. E Lucas começa relatando esse acontecimento exatamente aí, nos dizendo que nós devemos abandonar o nosso legalismo, seja ele a forma que ele tiver. Lucas 6:1 diz assim: aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Veja, Jesus e os seus discípulos, eles estão caminhando pelas searas. O dia em que eles faziam isso era o dia, até então, separado, o sábado do Senhor. E ao caminhar, os seus discípulos começavam a colher, eles começavam a comer as espigas, eles debulhavam as espigas e começavam a comer. E mais uma vez, os fariseus, eles têm nos acompanhado aqui nos últimos relatos de Lucas, observando Jesus e os seus discípulos de perto, ao verem o que eles estavam fazendo, começaram a questioná-los em um tom acusatório. E o tom era: por que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer aos sábados?
De fato, os fariseus eles tinham um ponto que deveria ser observado. Afinal, a lei de Moisés dizia assim lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar, para o separar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Talvez você, então, questione, mas onde que os discípulos estavam errando? Qual que era o problema deles aqui? Eles não estavam trabalhando, ou estavam trabalhando? O texto nos diz que eles estavam caminhando, passando pela seara, pegando as espigas, debulhando e comendo. Isso seria então trabalho? Veja que os fariseus eram conhecidos por serem legalistas, ou seja, eles estipulavam e eles interpretavam a lei de Deus, segundo os próprios princípios e não segundo as lentes do próprio Deus. O que os fariseus interpretavam, então, era que arrancar era o mesmo que ceifar. Veja como é que as coisas funcionavam. Que esfregar era o mesmo que debulhar. Então vai construindo aí o que eles estavam imaginando. Que soprar era o mesmo que joirar, ou seja, realizar um trabalho proibido no sábado. Então, os discípulos de Jesus, com fome, passando na seara, pegando, debulhando e comendo, segundo eles, segundo a interpretação deles, estavam quebrando o mandamento de Deus, estavam aqui fazendo aquilo que era proibido. Ou seja, eles interpretavam a lei sem considerar o propósito da lei de Deus. Para eles o que valia eram regras. Regras e mais regras, regras pelas regras, a lei pela lei. E era só isso que valia. Quando eu era seminarista, eu me lembro que o manobrista do local onde o seminário se encontrava era um manobrista que trabalhava todos os domingos. Ele trabalhava final de semana, ele trabalhava assim alguns dias da semana. E ele ficou incomodado com isso e ele começou a me questionar e questionar, na verdade, o cristianismo, fazendo acusações semelhantes a essas acusações dos fariseus aos discípulos de Jesus. E porque ele trabalhava aos domingos, parece que ele tinha então esse senso de que ele não deveria estar ali aos domingos. Isso estava o incomodando. Então, para justificar a própria consciência, ele começou a fazer perguntas e, na verdade, fazer acusações contra as práticas cristãs. Mas veja que ele trabalhava aos domingos, numa igreja e num seminário. E aí ele começou a questionar absolutamente tudo, porque ele estava incomodado. O que eu achei interessante foi que ele disse o seguinte: a Bíblia fala que nós devemos guardar o sábado, ou seja, separar o domingo de Deus, e assim nós devemos fazê-lo. Mas, e sempre esse mas é um mas interessante, o pastor trabalha de domingo. O pastor trabalha todos os domingos. Bom, esse relato de Lucas 6, ele tem mais 2 textos paralelos, ou seja, são textos que contam a mesma história com perspectivas diferentes, com detalhes diferentes. Tem um texto, abre lá em Mateus capítulo 12, e nesse relato de Mateus 12, Jesus, ele usa exatamente o mesmo argumento que esse manobrista usou para tentar me envergonhar e me acusar, para responder aos fariseus. Lá em Mateus 12, 5, diz assim: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam como? Eles ficam sem culpa e não culpados. Irmãos, o texto da confissão de fé que nós lemos na nossa liturgia há alguns minutos
No parágrafo 8 diz: o Sabá é assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto, e aí veja, e nos deveres de necessidade. E quais outros deveres? De misericórdia. Esses deveres de necessidade e misericórdia, eles devem ser levados a sério, como eles eram levados a sério pelos puritanos lá no século XVII, mas não ao ponto de se tornarem um fardo legalista. Veja que a preservação da vida ou o amor ao próximo, eles devem ser manifestados sempre. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias da semana. Esses deveres de necessidade são aqueles que nós chamamos de meios de preservação da vida e da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que são atividades essenciais. Se são essenciais, nós não podemos viver sem essas atividades. Elas não podem ser adiadas para o dia seguinte sem causar algum dano grave. Ou seja, riscos à saúde ou colapso de serviços que vão ajudar essas pessoas a sobreviverem. Nós acabamos de orar para um irmão que levou sua filha no hospital. E alguns talvez tenham pensado, não podia esperar depois do culto. Ele não podia ter feito isso ontem? Ele não poderia fazer isso amanhã? Eu não sei a condição da filha dele. Quem sou eu para julgá-lo? Nesse sentido, o que ele está fazendo é levá-lo àqueles que prestam o serviço de necessidade, de cuidado, ou seja, serviços de emergência e de saúde. E quem nós englobaríamos nesse grupo aqui? De bate-pronto, nós podemos pensar nos médicos, nos enfermeiros, nos bombeiros, nos policiais que trabalham nos seus plantões. Mas o que nós não podemos nos esquecer também é que nós temos outros afazeres e outras áreas que dizem respeito à infraestrutura básica, como, por exemplo, a operação de energia, de usinas de energia, tratamento de água e de esgoto, de serviço de segurança pública. Sem isso, a nossa cidade vai colapsar. Absolutamente tudo para. E as coisas começam a se degenerar e rapidamente. Agora, o que eu creio é que nós não podemos ser legalistas quanto a imprevistos. Por exemplo, imprevistos domésticos. E consertar então um cano que estourou na sua casa, que está inundando a sua casa agora pelo domingo pela manhã, não vai ser algo que você pode adiar e deixar para amanhã. Se a sua casa começa a pegar fogo no domingo pela manhã, quando você está saindo para ir para o culto, e quando eu falo pegar fogo, não é as crianças aprontando, pegar fogo literalmente, não dá para você adiar. Espera, eu chamo o bombeiro depois do culto, porque primeiro eu devo servir a Deus. Isso é tolice, não é sabedoria. Veja, o que eu não estou falando aqui é que você simplesmente vai abandonar o culto ao Senhor, vai abandonar o serviço ao Senhor, para você lavar a louça que você deixou acumular de ontem. Porque aí sim você pode, faço amanhã que eu tenho o tempo inteiro. E aí esse amanhã é hoje. E você não serve a Deus, não serve ao próximo, não ajuda ninguém, não presta culto ao Senhor para fazer os seus afazeres. Mas há também aqueles cuidados básicos diários. Por exemplo, alimentar e cuidar dos seus animais de estimação. Ou você deixa o seu cachorrinho, o seu gato, o seu cavalo, não sei se você tem um, passando fome. Você precisa alimentá-los. Você precisa preparar algumas refeições, por mais que sejam simples, para a sua família. Mas aí vale uma sugestão dos puritanos, que é uma sugestão ótima para todos nós, que nós podemos sim adiantar aquilo que nós vamos comer no domingo, já preparando isso no sábado.
deixando as coisas preparadas na sexta-feira, talvez, no sábado, para que quando eu chegue lá em casa no domingo eu só aperte um botão. E aí esse botão vai aquecer a comida e todos poderão comer tranquilamente. Veja a diferença disso para o legalismo dos judeus, que até hoje, se você for num sábado para eles, em algum local onde eles moram, o elevador deles não vai fazer com que você aperte o botão. O elevador do judeu está programado para que o elevador pare em todos os andares, para que ele não tenha o trabalho de apertar o botão. Você consegue enxergar então o legalismo? Consegue ver como que os fariseus estavam agindo e como muitas vezes nós agimos também? Nós falamos sobre os trabalhos de necessidade, mas eu falei do exemplo do manobrista e ele estava acusando os pastores dos trabalhos de misericórdia. E é justamente isso que nós vemos também na nossa confissão. Quando nós falamos sobre os trabalhos de misericórdia, nós estamos falando sobre prestação de culto a Deus. E o pastor, ele tem uma responsabilidade, um chamado específico. E ele deve exercer o seu trabalho aos domingos. Mas veja que isso é muito mais abrangente, porque quando nós falamos sobre deveres de misericórdia, nós estamos falando sobre o alívio, o sofrimento e o amor ao próximo. E essas ações são voltadas ao cuidado dos necessitados, dos doentes, dos fracos, dos aflitos. E não só do ponto de vista financeiro, da comida, mas aqueles que estão com aflição na sua alma. E essas obras, elas expressam o próprio caráter de Cristo e são consideradas, portanto, uma forma de adoração. Quais seriam alguns exemplos disso? Bom, você poderia fazer visitas de apoio, visitar enfermos em hospitais, o que é bem comum, em que vários pastores fazem isso, ou cristãos que tiram a tarde do seu domingo para visitar irmãos que estão passando por necessidade e visitá-los nos hospitais, ou idosos em asilos, ou pessoas que estão passando por luto, por crises severas. Nós podemos também falar sobre a caridade de coisas mais urgentes. Sim, distribuir alimento para aqueles que não têm. Ou você vai falar que isso é serviço, trabalho, e você não pode fazer isso de domingo. Eu não posso ajudar ninguém de domingo. De domingo é descanso. Então você deixa o irmão passando necessidade para você descansar. Veja, é uma autocontradição. O trabalho pastoral e o trabalho do voluntariado na igreja, o ministério de pregar, de ensinar, de aconselhar, de cuidar dos membros, ele se encaixa aqui. Isso tudo é serviço de misericórdia. Serviço de misericórdia espiritual para edificação e alívio do povo de Deus. Mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Como é que eu aplico isso na minha vida? Eu não sou pastor. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e faço o quê? Bom, além desses pontos que nós já vimos, considere a seguinte questão. Você pode fazer uma pergunta prática para si mesmo, e aí então começar a elaborar a resposta que vai vir e ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer atividade que você vá fazer no domingo, você talvez deveria pensar o seguinte: essa atividade, ela pode ser feita amanhã? Se eu não a fizer hoje, alguém vai sofrer danos reais? Se a resposta for não, eu acredito que ela possa esperar até segunda-feira. Eu acredito que, na verdade, se você optar por fazê-la, na verdade você está simplesmente querendo tomar conta de absolutamente tudo, como se tudo estivesse debaixo do seu controle, e não do controle de Deus. Então, o que você deve evitar? Eu te trago coisas bem práticas. Você deve evitar um trabalho secular comum por lucro ou por conveniência. Ou seja, você deve evitar continuar trabalhando só para adiantar as coisas de segunda-feira, um dia que você deveria dedicar ao Senhor. Se o trabalho puder ser pausado sem gerar uma catástrofe, sabe de uma coisa? Ele deveria parar. Você não deveria estar aqui pensando no que você tem que fazer amanhã. Você deveria estar aqui pensando no que você precisa aplicar hoje no seu dia a dia.
Trabalhar no domingo apenas para ganhar mais, que vai te dar uma vantagem contra os seus concorrentes, ou adiantar um serviço, é o que de fato deveria cessar na sua vida. Aí você fala, mas eu não trabalho, eu só estudo. Você já está melhor do que 90% dos brasileiros, né? Dessa geração, que é nem, não trabalha nem estuda. Né? Mas isso serve para você também. Os estudantes, eles deveriam pausar os seus livros de faculdade, de escola, e dedicar esse dia para os estudos das Escrituras. Veja, nós temos, segundo Deus, um dia de descanso. Mas segundo a lei dos homens, nós temos 2. Nós ganhamos mais um dia. O que nós fazemos com esse dia? Eu me lembro dos meus amigos que trabalhavam comigo num local e que eu ficava indignado com eles. Porque eles paravam de trabalhar às 4 horas da tarde. Sabe o que eles faziam das 4 horas da tarde até o outro dia às 8 horas da manhã? Nada. Ficavam jogando videogame, jogando joguinho no celular, não estudavam mais nada, não se desenvolviam, nada. Não todos, mas vários deles. Eu ficava pensando, quanto tempo desperdiçado. E por que nós desperdiçamos o nosso tempo dessa maneira? Exatamente dessa maneira. Na verdade, nós vivemos o nosso sábado como se fosse o nosso domingo. Ou vivemos o nosso domingo como se fosse o sábado. E aí nós aproveitamos os 2 dias para nós e não dedicamos nada a Deus. Nós temos as recreações comuns e nós ficamos mais empolgados em ir no estádio, em fazer festa, em participar de entretenimento público, que vai desviar totalmente o nosso foco e mente do descanso de Deus, do que ir para a igreja e louvar a Deus. Quantos de nós não seríamos culpados se a pergunta fosse a seguinte: olha, eu tenho aqui um jogo que vai acontecer domingo que vem, às 10 horas da manhã. Estou com o ingresso aqui, vamos? E aí você vai falar assim, cara, da hora, vamos. Ou você pensaria assim, não, peraí, domingo, 10 horas da manhã, não tenho nem que pensar. Eu não tenho o que cogitar. Eu vou adorar o meu Deus com os meus irmãos na igreja. Veja a diferença. Infelizmente, há alguns anos eu tive a infelicidade de ouvir de um pastor que ele estava bravo ou triste, posso assim dizer, porque uma banda de rock ia fazer uma apresentação aqui no Brasil, e essa banda não vinha no Brasil há muitos anos. E aí, numa conversa, ele virou para mim e falou assim, cara, nossa, que droga, hein? Ele falou assim, eu vou ter que pregar numa conferência e a banda vai tocar bem nesse dia. Era melhor ele não pregar na conferência, de fato. Agora, nós podemos julgar esse meu amigo, nós podemos falar mal dele, nós podemos pensar mal sobre ele, mas a gente não pensa sobre nós, né? Nós fazemos exatamente a mesma coisa muitas vezes. O que você tem interpretado de forma legalista? A chave é que você deve se preparar antes, de antemão, na sexta, no sábado, para que esse dia seja um dia usado da maneira correta. Um dia que você possa se dedicar ao Senhor, às necessidades dos seus irmãos, para que isso tenha prioridade sobre esse legalismo cerimonial, para que isso torne prioridade acima de qualquer outra coisa. E não é vir na igreja só para vir na igreja, para depois dar um check e falar, eu fui na igreja, mas não apliquei absolutamente nada, não li as escrituras, não vivi aquilo que foi pregado. Em segundo lugar, leia e interprete as escrituras pelo propósito de Deus e não pela superfície dessas palavras. Veja no versículo 3, Jesus tomou a palavra diante da acusação dos fariseus e ele disse assim, vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros. Veja que Jesus, ele não inventa aqui uma parábola, mas ele recorre às escrituras. Mas olha, os fariseus também eram conhecidos por conhecerem muito bem o Antigo Testamento. O ponto é que eles não interpretavam o Antigo Testamento
da maneira apropriada. Mas eles liam o Antigo Testamento. A passagem de Lucas 18, que tem nos acompanhado aí nos últimos sermões, nos deixa isso bem claro. Porque ao falar sobre os fariseus, Jesus diz, no versículo 11, que o fariseu ficou em pé e orava de si para quem? Para si. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja que todo aquele que interpreta a Bíblia pela régua própria, ele erra. E ele faz para benefício próprio apenas. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Por isso, a conclusão de Jesus no versículo 14 de Lucas 18 é assim: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Não aquele quem? O fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pois a pergunta é: quem nunca fez isso? Nós somos especialistas em interpretar as coisas do nosso jeito, para que nós sejamos beneficiados em absolutamente tudo. Eu acho que isso já virou um patrimônio nacional, e o nome disso é jeitinho brasileiro. Na verdade, o nome bíblico disso é outro, é pecado. Quem que não se lembra daquele fatídico acontecimento na cidade da Serra, lá no Espírito Santo também, estou falando tudo do Espírito Santo hoje, né? Onde um pastor interpretou a Bíblia errada. Você lembra desse caso? Se você não se lembra, deixa eu refrescar sua memória com o que aconteceu. Esse homem, que se dizia um pastor, Justino era o nome dele, um pedreiro de 50 anos, que se apresentava como pastor para um pequeno grupo de fiéis, envolveu-se em um caso extraconjugal com uma vizinha casada e mãe de 4 filhos. E ele tinha uma justificativa. A justificativa para o relacionamento partiu de uma suposta revelação divina. A mulher afirmou ter sonhado que teria filhos com o pastor. A história vai ficando mais interessante. Após conversarem e orarem, olha que bíblico. Eles conversaram e oraram sobre o assunto. O marido da mulher aceitou a situação, acreditando que se fosse a vontade de Deus, que assim seja, que deveria ser feito. E aí o que o pastor fez? Para validar as suas ações, Justino utilizou uma leitura distorcida do livro de Oséias, capítulo 3. Estão se recordando desse caso? Ele confundiu a palavra adúltera, referindo-se a uma mulher que já era adúltera, em que Deus ordenara que o profeta a amasse, com o verbo adulterar. E aí, durante uma entrevista, o pastor foi confrontado com um texto bíblico, onde ele percebeu que ele ignorou o acento. Porque o entrevistador falou assim: mas leia aí o texto. Ele leu. E ele leu errado. Ele leu adúltera, e adulterar, ao invés de adúltera. Irmãos, todos somos chamados a interpretar as Escrituras, não só os pastores. E para isso nós devemos fazê-lo com maior cuidado, com maior zelo. Lucas também foi o autor do livro de Atos. E lá em Atos capítulo 17, abre lá comigo, versículo 10 até o versículo 12, ele relata as viagens missionárias de Paulo. Em uma delas, ele diz o seguinte, Atos 17, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, Atos 17, 10. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Preste atenção aí no ponto de total importância aqui. E aí a citação, pois receberam a palavra com toda a avidez, fazendo o quê? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa palavra é uma palavra interessante, é examinar,
é investigar, é sondar. Não é interpretar o bel prazer. Não é uma leitura superficial. É você buscar para ver se é de verdade aquilo que está sendo dito. Quando em dúvida, nós devemos apelar às Escrituras e deixar que as Escrituras estabeleçam aquilo que as Escrituras estão dizendo, que esclareçam aquilo que as Escrituras estão dizendo. Você não pode mais viver como um cristão que aceita absolutamente tudo da internet. Em outras palavras, é exatamente isso. Quando você se depara com uma dúvida das Escrituras, o que você deve fazer, em primeiro lugar, é buscar passagens paralelas. Você deve sim buscar comentários, você deve ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, pessoas biblicamente mais maduras sobre aquele texto que você tem dúvida. Mas não corra primeiro para um vídeo do YouTube. Não corra para um pastor só porque ele é famoso. Não corra para a inteligência artificial. Porque, pasme, a inteligência artificial, se usada de maneira despretensiosa, provavelmente vai te guiar para uma visão de mundo completamente alheia àquilo que nós estamos estudando. Você sabia que fizeram uma pesquisa ontem das inteligências artificiais mais utilizadas? O ChatGPT deu que 80% das discussões políticas são interpretadas mais à esquerda. Então, se você fizer uma pergunta para o ChatGPT, muito provavelmente a resposta que ele vai te dar vai ser uma resposta mais à esquerda. E eles foram fazendo isso com todas as outras inteligências artificiais. A que deu uma melhor, mais centrada, foi a do Google, a Gemini. Não significa que você deve buscar lá as respostas bíblicas para saber o que você vai fazer. Não é essa a resposta. Você deve buscar a Bíblia, recorrer ao Espírito Santo de Deus, a palavra. Sim, há cristãos da sua confiança que convivem com você, que têm a mesma fé aos seus pastores, para ser guiado nas Escrituras. Mas uma coisa é certa, você não deve deixar de fazer isso, de buscar essas respostas. E buscar essas respostas nas Escrituras, e não simplesmente em pessoas. Interpretar bem a Bíblia é algo que vai custar algo muito alto, muito caro. Porque quando você lê pelo propósito de Deus, e não por aquilo que você quer colocar nas Escrituras, você vai se deparar com mandamentos que vão te incomodar. Com coisas que não são coisas assim tão legais de se ouvir muitas vezes. Porque quem aqui gosta de se deparar com alguém que te chama de pecador? Que alguém que aponta os seus defeitos. Eu tive uma aluna, ela deveria ter algum grau de autismo, eu não me lembro muito bem qual era o caso dela, mas nos primeiros momentos de interação com ela, ela chegou para mim e começou a apontar alguns defeitos que eu tinha. Nossa, prazer, meu nome é Elmer, sou seu professor. Muito obrigado. E aí logo eu percebi, olha, que coisa mais chata, né? Quando alguém chega para você e começa a falar todos os seus problemas, os seus defeitos. E a palavra de Deus, ela nos serve como um espelho que aponta os nossos defeitos. Agora, se nós não estamos diante da palavra de Deus constantemente, como é que nós vamos saber que nós estamos errando? E como é que nós vamos saber que nós devemos buscar aquilo que é o correto? Então, você precisa da palavra de Deus. Você precisa confiar que a palavra de Deus vai te apontar os defeitos, os problemas, mas que também o propósito dela não é deixá-lo por aí. É de levá-lo ao desenvolvimento, à semelhança de Cristo, à edificação. É levá-lo à confiança nesse Deus. Então você precisa confiar que essa lei de Deus, ela é boa. Ela é boa para você. Ela é boa para o seu dia a dia, para a sua vida. E ao dar o exemplo de Davi, Jesus ele está demonstrando que para os fariseus a ordem das coisas está completamente invertida. Volta lá comigo para Lucas 6, versículo 3.
Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome. Ele e os seus companheiros, vocês não leram isso? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e também deu aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Mais uma vez, a passagem paralela lá de Mateus 12, 5 diz: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Ou ainda em outra passagem paralela, eu acho que é onde Jesus dá o checkmate. Em Marcos 2, 27 ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Acabou. Vocês estão entendendo? Vocês estão lendo as Escrituras para interpretar as Escrituras segundo a sua vontade, e não segundo as Escrituras, segundo o que Deus disse. Ou seja, lembre-se que a lei estabelecida por Deus é, na verdade, boa. Seguir essa lei de Deus não é um peso, é algo bom, é algo glorioso. Se lembra quando os seus pais não te deixavam repetir a sobremesa pela quinta vez? Isso é algo bom. Ou quando existem aquelas sinalizações, eu sei que você não deve gostar disso, como eu também não gosto, dos radares, né? Eles existem para um propósito, para falar assim: vai com calma, devagar, visando o nosso bem. Ou talvez quando nós proibimos os nossos filhos de fazer alguma coisa perigosa, como talvez atravessar uma avenida que nós temos aqui do lado. E na imaginação deles, eles estão pensando que eles são fortes, que eles são capazes, que eles são rápidos, que eles são independentes, que eles não precisam da gente, que sozinhos eles vão dar conta. E eles estão pensando da gente assim: meu pai é cruel, ele não deixa eu fazer nada sozinho. Gente, o que nós estamos fazendo é exatamente o que Deus estava fazendo. Quando nós entendemos qual é o propósito do nosso Criador, nós entendemos que quando Deus diz para nós pararmos, para nós descansarmos, para nós não trabalharmos, Ele está almejando o nosso bem, não o nosso mal. Ele não quer ser pesado para conosco. Ele é o nosso Criador. Ele consegue enxergar além daquilo que nós conseguimos ver. Ele vê o que a ausência do descanso vai fazer com você, que é um ser humano mortal. Alguém que não é um super-homem. Você não tem todos os poderes. Ele vê o que acontece com uma família quando o pai nunca para, quando nunca está presente. Ele vê quando a ganância ela é disfarçada de produtividade, e então você precisa trabalhar mais e mais e mais, e no domingo, e se dedicar para ganhar mais. Ele está dizendo: você não precisa disso. Você precisa parar, descansar no Senhor. Por isso, ao aplicar as Escrituras, nós precisamos fazê-lo partindo do pressuposto de que a lei do Senhor é de fato boa e não ruim. Porque o nosso pensamento normalmente é o quê? Eu precisaria de dias de 30 horas. Foi a propaganda do Itaú que fazia isso? Eu preciso de mais horas no meu dia para fazer mais coisas. Quando na verdade Deus está falando para você: calma, descanse. Na verdade, ela é mais do que isso. O salmista nos lembra no Salmo 19:7, a lei do Senhor é o quê? É perfeita e restaura a alma. Uma outra palavra para a lei do Senhor é o testemunho do Senhor. Ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos confiar que aquilo que Deus estipulou, Ele o fez para o nosso bem e não para o nosso mal. Portanto, nós devemos confiar na lei de Deus. Nós devemos obedecer a sua lei. Nós devemos sim separar o dia do Senhor para nos abster do nosso trabalho, para nos abster de conversas que giram apenas em torno de trabalho e de ganho e de coisas assim superficiais.
e tratar de assuntos que falem sobre a bondade e a grandeza de Deus. Abster de estudos gerais e nos focar naquilo que vai nos levar a sermos mais parecidos com o nosso Deus, que vai nos levar a um descanso no Senhor. Nós devemos nos dedicar ao serviço ao nosso próximo, servindo a nossa igreja local, desfrutando da comunhão com os nossos irmãos, sendo alimentados pela palavra. Devemos nos lembrar que nós devemos dedicar o nosso sábado que foi feito para nós, e não o homem para o sábado. Nós não podemos inverter essa ordem. Por fim, nós devemos descansar em Cristo, que é maior do que o sábado. O relato de Lucas, ele termina com Jesus dizendo o seguinte no versículo 5. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outra ocasião nós já falamos sobre esse termo, Filho do Homem, e o que ele representa. É a divindade de Deus. Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele, Jesus, o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. Jesus está se colocando como aquele que é maior do que o sábado, e não meramente como alguém que tem a permissão de quebrar o sábado. Você consegue enxergar isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele é o soberano sobre o sábado e, portanto, ele tem autoridade sobre o uso do sábado. Ele pode fazer absolutamente o que ele quiser no sábado. E a prova disso está no texto paralelo de Mateus, no capítulo 12, versículo 6 agora. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Veja isso. O ápice da vida religiosa do fariseu era quê? O templo. A sua vida girava em torno do templo. Logo, dizer que ele era maior do que o templo era chocante em absolutamente todos os sentidos, pois ele deveria ser realmente muito importante. Ou, por outro lado, ele não passava de um herege que estava blasfemando. E na concepção do fariseu era justamente isso que estava acontecendo. Jesus está se colocando como aquele que é mais importante do que o templo, mais importante do que o sábado. Na verdade, Jesus está dizendo que ele é Deus. E para os fariseus isso era heresia. Mas Jesus, ele queria demonstrar que não é um dia em 7 que nos proporciona o descanso que nós tanto desejamos, mas que ele mesmo era maior do que este dia, ao ponto de oferecer descanso a todos aqueles que se achegam a ele. Você provavelmente já passou por alguma fase na vida em que o descanso era algo muito remoto. Dias em que você está completamente exausto, que parece que por mais que você dormisse, o sono que você teve nunca era suficiente para que você acordasse descansado. Eu sei, não há cafezinho, não há energético nenhum, não há exercício nenhum capaz de manter você bem acordado e bem revigorado. E nem mesmo uma boa noite de sono, ou talvez um dia de spa, que vai fazer com que você descanse e no dia seguinte você esteja assim preparado para vencer naquele dia. Eu sei, talvez você já teve esse dia. Talvez você esteja passando por esses dias. Parece que absolutamente nada é suficiente. Isso acontece porque nenhum sábado humano ele resolve o problema mais profundo do cansaço humano. O cansaço que vem do peso do pecado, da culpa, da performance religiosa, dessa tentativa interminável de se provar diante de Deus. Esse cansaço nenhum final de semana é capaz de suprir, a não ser Cristo. Se nós pudéssemos transformar essa pessoa em algo palpável, essa pessoa que pensa dessa forma, nós a transformaríamos, materializaríamos em um fariseu. Cumpriam tudo para guardar o sábado, mas eles se enganavam achando que o descanso verdadeiro estava justamente nisso, enquanto que o descanso verdadeiro se encontra naquele que é maior que o sábado, é em Cristo.
Irmãos, lembre-se que Jesus, ele não veio apenas para ensinar sobre o sábado. Ele veio para ser o sábado. Quando ele diz, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ele também está cumprindo aqui o que Mateus 11 diz, poucos capítulos antes. Venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sou eu que dou descanso. Não é um dia paradinho, fazendo de tudo para não fazer nada, para que eu possa descansar, sendo que a sua alma, os seus pensamentos, o seu coração está completamente longe de Deus. O sábado é como aquela pessoa endividada até o ponto de não conseguir mais pagar as suas dívidas. Eu sei que você já se identificou, né? E cada dia que passa, a sua dívida só aumenta, só aumenta. E por isso, por mais que essa pessoa trabalhe, por mais que ela se esforce, parece que ela não consegue mais nem chegar perto de arranhar o pagamento total das dívidas. E os juros continuam crescendo. Eles continuam aumentando. E cada vez mais continuam aumentando. E ela não tem mais como pagar. E ela não consegue mais descansar de verdade, porque tudo que ela faz é trabalhar e pensar em como que ela vai pagar essa dívida. Mas imagine o seguinte, imagine então que alguém com muitos recursos. Que nem aconteceu essa semana, não foi? Um rapaz lá que começou a falar sobre a sua vida nas redes sociais, sobre a sua situação, como era difícil, que não consegue comprar carne. E aí o bendito apareceu lá, o Pablo Marçal, não foi? E falou que ia ajudar o cara. E aí aparece o Pablo Marçal na sua vida, né? E ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar as suas dívidas. Eu vou pagar essa dívida por completo. Ele vai lá e paga. E a partir daquele dia, a pessoa que teve a dívida quitada, ela continua trabalhando. Mas ela não vai continuar trabalhando agora para tentar quitar o débito, porque ela não tem mais débito. Ela vai continuar trabalhando como algo que é necessário para todos nós, porque Deus estabeleceu o trabalho como algo bom. E ele vai começar a trabalhar, e trabalhar agora pelo prazer. E com a certeza de que a sua dívida foi quitada. Não tem mais nada que eu precise fazer. Não é um descanso de quem continua tentando pagar a dívida, mas é como alguém que teve as suas dívidas completamente quitadas. Gente, o fariseu é o devedor que acha que ele vai conseguir quitar a dívida com o próprio trabalho, o esforço próprio. Então ele guarda o sábado como quem faz um depósito. Mais um domingo guardado, mais um ponto a meu favor. Eu estou ganhando aqui, né, um pouquinho de crédito com Deus. Mas a conta nunca fecha. Porque a dívida do pecado, ela tem uns juros que nenhum esforço humano é capaz de cobrir. E talvez você seja exatamente como esse fariseu. Mas se você está em Cristo, você é o devedor cuja dívida foi quitada não pelo Pablo Marçal ou qualquer outro ricão, mas por Cristo. E não há mais culpa. E a partir de então, você deve guardar o dia do Senhor não para depositar, para ganhar crédito com Deus, mas para celebrar. Celebrar porque a sua dívida foi paga na cruz. E agora eu posso ter comunhão, eu posso me alegrar com os meus irmãos, eu posso desfrutar dessas bênçãos, me alegrando no fato de que Cristo já me perdoou. Lembre-se, irmãos, Cristo é Senhor. Portanto, você deve celebrar o dia do Senhor não como alguém que precisa provar algo a Ele, mas como alguém que já recebeu absolutamente tudo de Deus. Então, de forma prática, você deve se preparar para vir aos cultos, não para ganhar pontos com Deus, mas para você ser alimentado, para você participar dessa ceia, dessa comunhão, desse banquete, de ser alimentado. Não transformando a obrigatoriedade religiosa em descanso, mas o descanso em ato de confiança em Deus, sabendo que o Senhor, que está acima do sábado,
que é o Senhor do sábado, é aquele que controla tudo e que sustenta todo o cosmos. E que não é você trabalhando mais um dia, se afastando dele, que vai conseguir atingir o objetivo, seja ele qual for. É ele que está no controle. E quando você achar que não está dando conta, que você precisa de mais um dia, lembre-se disso. O Filho do Homem é que é o Senhor do sábado. E o nosso Senhor nos chama para o descanso nele. E não para mais um esforço próprio da nossa parte. Recentemente, um amigo me perguntou se eu estava descansando. Ele me ligou para falar de outras coisas, e aí ele perguntou se eu estava conseguindo separar um dia para dedicar ao Senhor. A minha agenda é uma agenda super tranquila, né? Aqueles que me conhecem, é tranquilo, né? E os filhos não param de vir, né? Então, as coisas acontecem assim numa tranquilidade. Então, em meio às minhas desculpas, é óbvio, né? Quem que não vai dar desculpa? Eu comecei a dar umas desculpinhas aqui, outra, e aí ele já veio e já soltou. E ele falou assim: você está tentando ser mais sábio que Deus? Aí você murcha. Você está tentando ser mais sábio que aquele que é o Criador de todas as coisas? Que fala para você que você precisa descansar? E aquela pergunta, ela ficou comigo. Porque no fundo, toda vez que nós recusamos o descanso, seja por produtividade, por ansiedade, por religiosidade, ou porque nós queremos provar algo para alguém, temor de homens, nós estamos dizendo a Deus que nós sabemos melhor do que o próprio Deus. E que nós sabemos o que nós precisamos. E que Deus não sabe. Mas o texto de hoje, ele nos lembra que há um Senhor do sábado. E esse Senhor, ele não está nos cobrando mais esforço. Ele está nos oferecendo, irmãos, mais descanso. Descanso nele. Todos nós precisamos de descanso. É uma música que eu falei que ia proibir lá na escola. Um dos nossos professores criou essa música para falar sobre férias. As crianças ficam doidas. Não! Nós precisamos de férias. Todo mundo precisa de descanso. Isso é uma verdade. Mas ainda mais importante, todos nós precisamos descansar no Senhor do sábado. E não apenas no sábado. Vamos orar? Santo Deus, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para receber isso, ó Deus, e aplicar no nosso dia a dia. Que possamos confiar no Senhor e descansar, ó Deus, seguros de que o Senhor está no controle de tudo. E que não é o meu esforço que vai fazer com que as coisas deem certo, mas a confiança de que o Senhor está no controle. Que eu possa sim descansar nesse dia com os meus irmãos, ser alimentado nesse banquete espiritual, participar, ó Deus, da comunhão. Pai, descansar que o Senhor está controlando tudo, cuidando de tudo. Que possamos, ó Deus, nos alegrar nesse dia, porque o Senhor já pagou a nossa dívida. Pai, nos faça enxergar isso, pedimos no nome de Cristo. Amém.